Amém. Glória a Deus. A paz, irmãos. Abre sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Isso. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repita isso comigo, por favor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu continuar a leitura aqui. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Repita aqui comigo: e sabereis que eu sou o Senhor. Deixa eu continuar aqui a leitura. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Repita comigo: e profetizei como ele me deu ordem. Deixa eu continuar aqui. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Só até aqui, pode se assentar. Glória a Deus. O texto que nós lemos é uma profecia, é uma visão que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus. Foi uma visão, não foi um fato que aconteceu, não é um fato histórico que aconteceu, mas uma visão que Deus deu para Ezequiel. Uma visão de um vale de ossos secos. Claro que Deus é poderoso para fazer isso literalmente, mas o caso aqui era uma visão, um símbolo
de como a situação estava, de algo que Deus queria mostrar, de como a situação estava e do que ele, Deus, queria fazer. Então, fez ele passar por um vale de ossos secos. E ele vê que os ossos estavam completamente secos. E falou para ele profetizar sobre aqueles ossos, profetizar para que se viesse os nervos, se viesse a carne, se viesse a pele. E assim, conforme o profeta profetizou, aconteceu. Esse texto você já deve ter ouvido várias vezes. Você que já tem um tempo de igreja, deve ter visto várias pregações sobre esse texto. Mas o que eu quero pegar aqui é exatamente começar pela parte final. Logo depois da visão, quando Deus começa a dar a explicação a Ezequiel. Que ele diz, no versículo 11: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então Deus começa aqui explicando a razão daquela visão, falando que esses ossos que você viu nesta visão representam a nação, todo o povo de Israel. Que dizem que estão cortados, que pereceram, que morreram, que já não tem mais esperança para eles. Esse povo que acha que já não há mais esperança para eles. Aí eu entro no contexto histórico. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, a Jaque perguntou para mim a respeito do porquê que o livro de Lamentações tem esse nome. E eu expliquei para ela que Lamentações, que vem logo depois de Jeremias, ele fala sobre, é uma lamentação pelo fato da nação de Israel ter sido praticamente aniquilada, foi destruída, quase que aniquilada por completo pela Babilônia, de Nabucodonosor. E os poucos que sobraram tinham sido levados cativos, e o livro de Lamentações é um choro, é uma expressão da lamentação, como diz o nome, pelo que aconteceu, a destruição da cidade, do templo, a morte da maioria do povo, e só alguns que sobraram para virar escravos na Babilônia. Logo depois de Lamentações, vem o livro de Ezequiel. E Ezequiel, ele pegou essa época, ele viveu nesse tempo. Ezequiel, ele viveu contra a sua vontade, como todo o resto do povo que sobrou, ali na Babilônia. E essa era a mentalidade daquele povo, que havia sobrado e havia sido levado como cativo, como escravo para a Babilônia. Nós estamos vivos, mas estamos praticamente mortos. A nossa nação já não existe mais, nosso povo está quase todo dizimado, nós que sobramos somos escravos, nós nunca mais voltaremos a ser livres, nunca mais voltaremos a ser um povo. Então Deus manda essa visão para Ezequiel, dizendo: o povo se considera como esse vale de ossos secos. É assim que o povo se vê, como esse vale de ossos secos, como se estivessem mortos, como se já não existissem mais. Mas, aí ele vem da visão, diz, profetiza, e os ossos vão voltar a ter vida. E ele continua a explicação falando que, sobre o seu projeto, Deus falando sobre o seu projeto de restauração à nação de Israel. Eu poderia ter pegado vários outros textos para falar sobre isso, mas Deus colocou no meu coração. Até quando, pouco antes de começar o culto, o Jones perguntou qual que ia ser a mensagem, e eu falei, eu ainda não sei, e não sabia mesmo. Glória a Deus por isso. E Deus me deu no coração de começar por aqui, por Ezequiel, porque poderia pegar vários outros textos que falam sobre isso, sobre o propósito de Deus de restaurar. O propósito de Deus é restaurar. Como esse vale de ossos secos, Deus quer trazer restauração. E porque eu usei o Deus colocou no meu coração de usar esse texto, porque aqui você vê, apesar de, mesmo sendo uma visão, e eu até pedi para você repetir algumas partes comigo, porque mostram exatamente que Deus fala para Ezequiel
para Ezequiel falar. Deus diz, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos. E Ezequiel diz, e eu profetizei como se me deu ordem. Eu fiz conforme Deus mandou. E quando eu profetizei, começou a acontecer, começou a haver aquela mudança. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que Deus tem o seu projeto de restauração, mas nesse projeto de restauração, Ele, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia, Ele achou por bem usar a nós para fazer essa restauração. Ele faz essa restauração não só em nós, mas também através de nós. Como ele disse, Ezequiel profetiza, e quando Ezequiel profetizou, começou a acontecer. Da mesma maneira, acontece conosco. Deus quer nos usar nesse projeto. Deus quer usar as nossas vidas, quer usar a minha vida, a sua vida nesse projeto. É através de nós que vai acontecer, irmão. Aliás, é através de nós que está acontecendo. Porque Deus já está fazendo essa obra. Nós somos parte dessa obra de restauração. Ele nos alcançou através de vida de outras pessoas, nos restaurou através da vida de outras pessoas. Nós fomos ministrados, recebemos a palavra e agora Deus quer nos usar também para alcançar a outros. E esses outros a outros e assim por diante. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer nos usar nesse projeto. Deus quer usar a gente para fazer esta obra de restauração. Eu não sabia que momento que eu ia colocar, eu acho que o bom momento é agora. Já preparei para mim, Jones? Vou passar um vídeo, vai ser breve. Deixa eu explicar um pouquinho. Talvez alguns, eu creio que algumas pessoas até já viram, como o Jones falou para mim que ele já viu esse vídeo. E eu encontrei ele por um acaso, nem esperava, imaginava ver isso que eu vi nesse vídeo. Eu, fuçando lá no YouTube, eu gosto bastante de assistir vídeo ali no YouTube, encontrei o canal da Fernanda Souza, que é uma atriz que eu já conheço desde que ela tinha, o trabalho dela, desde que ela tinha 8 anos, e apresentava um programa infantil. E eu, olhando o canal dela, uma pessoa bem simpática, bem alegre, vi alguns vídeos dela, e um dos vídeos dela é ela entrevistando a Bruna Marquezine, que eu acho que é namorada do Neymar, se eu não me engano, acho que é isso. É, né? Sei lá. Então, não sei. Mas aí o vídeo, né, ia falando sobre coisas diversas. O vídeo até chama 50 fatos sobre Bruna Marquezine. Aí tem a parte 1, tem a parte 2. Aí eu estava vendo, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o evangelho. Elas falam de um monte de bobagem, um monte de coisa que tem nada a ver, um monte de coisa engraçada, de carreira, de início. Só que num determinado momento, que é o que eu vou mostrar para vocês, eles começam a falar sobre Deus. Já pode soltar, Jones. A partir do 3 minutos. Eu já contei aqui nesse canal que um dia que eu dei um aqui, ó. Na minha ligação foi... Cara, aquele dia foi surreal, né? Então, eu sempre conheci Deus. A minha família é uma família cristã. A minha mãe é uma pessoa muito religiosa, então eu nasci já sabendo quem ele era. Eu criei um relacionamento com ele, porque eu acho que Deus é isso, é relacionamento. Um pouco mais velha. Você conhece, mas até você experimentar... E fazer assim, né? Até você... conviver, até você ter suas experiências com ele, você não... não sei, é porque meu relacionamento com ele mudou completamente desde a primeira vez que eu tive a minha primeira experiência com ele. Eu fui estudar numa escola americana, cristã. Meus amigos me chamavam muito pra célula, pra ir na igreja e tal. E aí eu comecei a buscar Deus sozinha, sem meus pais, sabe? Eu deixei de ir na igreja com os meus pais. Eu comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não tinha feito. O lugar que eu experimentei Deus pela primeira vez foi numa célula. Que, pra quem não sabe, célula é um encontro de pessoas, provavelmente da sua igreja, onde você vai falar da palavra que, enfim, a última palavra do último culto. E é um lugar pra dúvidas, pra questionamentos, pra troca. Foi uma das primeiras vezes que eu senti a presença dele. Aí o negócio fica sério.
Aí o negócio, porque até então você só sabe que ele é um cara legal, né? Que ele tá aí com você e tal. Mas quando você experimenta... Eu vou falar, aquela primeira vez que eu fui lá na célula, era na casa do... Deliseu. Era o Deliseu, não era? Acho que era. Não era nem... Era no Era Recreio, a lembra? célula Não era o que eu lugar frequentava, mas não ia ser na casa da... Que sempre era. Eu me lembro de no final, quando as luzes estavam apagadas e eles estavam cantando, louvando, eu olhava aquilo, eu não acreditava, eu olhava pra Bruna e falava, o que é isso? Porque é muito era forte. Deus ali. É muito forte. Eu não tinha dúvida, era um negócio, nossa, que arrepiou. É que eu acho que a célula, ela é um lugar mais... Você se sente... É mais íntimo, né? Porque você tá aí só com pessoas que na você casa, com seus conhece. Imagina um lugar, uma casa só com amigos, as luzes apagadas, a presença de Deus ali, todo mundo louvando, cantando. E era tão bonito, porque a gente sempre fazia essa célula, tipo, sexta-noite. E aí ver tantos jovens reunidos sexta-noite, sabe? Louvando a Deus. Era toda vez que eu senti, que eu tava ali, eu me arrepiava da cabeça aos pés. E a presença dele era sempre muito, muito forte. No meio desse vídeo, no total tem uns 30 minutos, elas falam sobre essa parte que vocês viram a respeito de uma experiência que ambas tiveram numa célula. Eu fiquei impressionado, falei, puxa vida, eu não esperava ver isso. Mesmo porque não é um vídeo de igreja, não é um vídeo que elas fizeram para fazer sobre isso. Era um vídeo falando sobre várias outras coisas da vida delas. E no meio falaram sobre a experiência que elas tiveram com Deus. Como Deus se manifestou na vida delas. Como elas tiveram contato com Deus. E sem querer entrar em mérito de questão sobre como está a vida espiritual delas, se são de Deus, se não estão, daí não é questão nossa, irmão. Porque o Espírito Santo, ele quer alcançar a todos. O Espírito Santo quer alcançar a todos, irmãos. E como eu já mencionei outra vez aqui, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Que é aqueles conceitos que eu crio. Os meus conceitos, os meus dogmas, as minhas opiniões. Como o Marquinhos falou do evento e do Altas Horas. Que ninguém vai falar para você o que é certo ou o que é errado. Quem diz o que é certo e o que é errado é a Bíblia, é a palavra de Deus. A religiosidade é exatamente o contrário. É eu querer colocar regra para dizer como é que você tem que ser santo. Eu querendo dizer para você o que você tem que fazer para entrar no céu. Quem sou eu para fazer isso? E não foi isso que Deus me chamou para fazer. Não foi isso que Deus chamou Ezequiel para fazer. Não é isso que Deus chamou nenhum de nós para fazer. Nós temos que ser colaboradores dele, de levar Deus até as pessoas, de fazer esse encontro. Como a moça falou ali, que é um relacionamento. Levar as pessoas a ter esse relacionamento com Deus. E nós podemos ser usados para isso. Como o irmão da Dai, o Emerson. O Emerson estava compartilhando aqui no dia que ele esteve aqui com a gente, compartilhando a respeito do rapaz que ele estava dando bom testemunho, não pregava ali no local de trabalho por conta de ética profissional, mas dava seu exemplo, deixava todo mundo saber que ele era um cristão, e o rapaz veio até ele, olha, eu preciso da tua ajuda. Ah, beleza, então vamos lá para fora que eu vou começar, agora o negócio é diferente. Agora o negócio mudou de figura, e pregou ali, e como ele disse, o menino lá falou que de aceitar Jesus, de se converter, buscar a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus está fazendo e é isso que Deus quer que nós participemos. Que nós participemos. Que eu e você sejamos partes. Mas aí entra outro problema. Que era o que eu estava pensando algum tempo atrás sobre isso pregar. Que às vezes a gente olha para a palavra de Deus, olha para os exemplos da Bíblia, ou olha para os pastores, pregadores, para o exemplo de outras pessoas, e a gente pensa assim, puxa, cara, mas eu não dou conta disso. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou igual a Dai, não sou igual o Ronaldo, eu não sou igual o Paulo, não sou igual o Davi, eu não sou igual, não dá. Poxa vida,
Tudo bem, outras pessoas, mas eu estou muito longe disso daqui. Deus não dá para Deus me usar do jeito que eu sou. Eu tenho um monte de coisa errada. Eu tenho um monte de falhas. Eu tenho um monte de defeitos. Ainda eu tenho um monte de coisa para ser tratada na minha vida. Eu tenho um monte de coisa para ser mudado no meu caráter, na minha personalidade, na minha maneira de ser, na minha maneira de agir. Então, irmão, se você for esperar resolver todos os seus problemas, tirar todas as suas imperfeições, para depois pensar em fazer algo para Deus, você nunca vai fazer nada. Porque é um processo, é uma caminhada. Andar com Deus, buscar a Deus, é um processo, dia a dia, passo a passo. Como a Bíblia diz, que é de fé em fé. A cada dia nós buscarmos, você buscar com Deus se transformar. Você buscar dentro de você o que tem que ser mudado, o que eu posso mudar hoje, o que está de errado comigo, onde que eu estou errando, onde que eu estou falhando, onde que eu tenho que trabalhar, onde que eu tenho que mudar. Mas enquanto você está trabalhando dentro de você, com Deus, Deus trabalhando dentro de você, você está ajudando Deus, sendo usado por Deus para alcançar outras vidas. Com todos os seus erros, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, com todos os seus erros. Deus quer usar você. Como a irmã falou aqui, Deus não olha para você com olhos de julgamento. Deus olha para você com olhos de amor. Deus olha para você com olhos de amor. E outra coisa que eu quis passar esse vídeo, exatamente porque, mas espera aí, mas ela é atriz, mas e a vida dela, e isso, e aquilo. Irmão, você acha que Deus não sabe dessas coisas? Você acha que Deus não conhece a vida dela? Melhor do que eu, melhor do que você? Se Deus não julga, mas se Deus trabalha, Deus conhece meus erros, Deus conhece as minhas falhas, e ainda assim não desistiu de mim. O amor de Deus é enorme. E a mesma coisa com você. Mas o que é importante a gente, e eu queria deixar para vocês, é uma palavra. Eu até pensei em colocar no telão, mas depois eu pensei, talvez eu não use, então não vou fazer isso. Só queria que você lembrasse de uma frase: não desista. Olha para a pessoa do seu lado e diga: não desista. Nossa, ela não ouviu não. Olha para a pessoa do lado e diga: não desista. Isso, não desista. Primeiro, irmão, não desista. Não desista de vir à igreja. Não desista. Puxa, mas eu pequei. Mas eu fiz um negócio que, se o pessoal souber, vai todo mundo olhar de olho virado, não vai olhar para a minha cara. Não desista. Não desista de vir à igreja. Mas eu quero ir de novo. Não desista. Mas eu falei que ia largar, eu falei que tinha largado, mas não desista. Não desista de vir à igreja. Não desista de continuar lutando contra aquilo que ainda é um tropeço na sua vida. Não desista de tentar, de continuar lutando, de continuar batalhando. Não desista de lutar, irmão. Deus não quer que você se entregue. Deus não quer que você se desista. Deus quer que você continue. Continue. Persevere. Deus quer que a cada dia você se levante e diga: eu vou andar com Deus hoje. E eu vou andar com Deus. Jesus, me ajuda. O Senhor sabe tudo ao meu respeito. O Senhor sabe o que eu ando fazendo. O Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe como é a minha vida.
O Senhor sabe o que as pessoas pensam de mim e o que eu realmente sou. O Senhor sabe o que eu tenho dentro do meu coração. O Senhor sabe as coisas ruins que ainda estão dentro de mim. E o Senhor não desistiu de mim, então eu também não vou desistir. Não desista, irmão. Ele está falando aqui, ele falou para o profeta Ezequiel, no versículo 11. Estes são... Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Em outras palavras, eles estão dizendo, a gente desistiu. Não tem mais esperança. Acabou para nós. Não tem mais jeito. Se você ler Jeremias, você vai entender o porquê que Deus tentou, falou. O povo da época não quis ouvir e terminou vindo a destruição. Mas Deus está falando, não, mas não acabou. Não desista. Entenda uma coisa, baseado no Velho Testamento. Se para cumprir o seu propósito, o plano de Deus, o plano que Deus tem, se para cumprir seu propósito, Deus tiver que destruir tudo e começar de novo, tenha certeza que Ele vai fazer. Se Deus tiver que destruir tudo, e você tem exemplos disso na Bíblia. Ele mandou o dilúvio e só salvou Noé e a sua família. Ele destruiu Sodoma e Gomorra e só preservou Ló. Ele permitiu que a Babilônia destruísse Jerusalém, destruísse o templo que o Salomão construiu, que Davi tanto quis construir. Permitiu que destruísse tudo. Exterminasse quase todo o povo. E teve que começar tudo de novo. Irmãos, se Deus precisar, não é que Ele queira. Deus não é Deus de julgamento, de condenação, essas coisas. Mas se for necessário, Deus permitir que uma pessoa perca tudo para poder salvar essa vida, Ele vai permitir. Se tiver que destruir tudo, deixar que tudo desabe, para essa pessoa acordar e voltar para Ele, Ele vai fazer. E vai fazer por amor. E vai fazer porque Ele ama a pessoa. E vai fazer porque Ele não quer que essa pessoa se perca. Essa é a vontade de Deus, irmão. Então não desista. Não desista. Porque Deus tem um propósito de restauração. Deus tem um propósito de restauração na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Irmão, eu te juro, apesar de gostar lá da Fernanda Souza, de acompanhar, conhecer o trabalho dela, desde que ela era criancinha, apresentando lá o X-Tudo na TV Cultura, junto com o Gerson de Abreu, mas eu não imaginava, sinceramente, coisa que eu não esperava, ouvir isso. Mas por quê? Porque para Deus não tem limites, irmãos. Para Deus não tem empecilhos. Deus não vê como a gente vê. Às vezes você saindo daqui, irmão, e passa e vê umas coisas que te odeiam, irmão. Sinceramente, eu odeio funk. Eu abomino, irmão. Odeio essas músicas. Irmão, como eu detesto esses carros com som alto, com essas músicas imundas. Como eu odeio o sujeito que tira o negócio lá do escapamento da moto e fica... Abomino coisas assim, irmão. Mas uma coisa, eu repito para mim, que há esperança para essas pessoas. Há transformação para essas pessoas. Há mudança. Como muitos já foram alcançados e tantos outros, irmãos.
Talvez a pessoa tenha que perder tudo, seja quebrado por completo, antes de vir para Jesus. Mas Deus não desistiu de nenhuma delas. De nenhuma dessas pessoas. Assim como não desistiu de nenhum de nós, Deus não desistiu de você, irmão. É preciso que nós entendamos isso e nos colocamos nessa posição. De não querer julgar, de não querer condenar. Muitas vezes te garanto que a minha carne puxa vontade. Por mim o inferno estava lotado, irmão. Pela minha carne, não pelo meu espírito. Que a ira vem, mas eu sei que Deus ama essas pessoas. Deus ama, irmão. E Deus é paciente, Deus é misericordioso. Não dá para descrever o grande amor de Deus. Não dá, irmão. Por mais que a pessoa decepcione, o Ronaldo falou aqui, eu até pensei em trazer esse texto também. E o Ronaldo foi bem diplomático, foi bem polido. Ele citou uma passagem, creio que seja do próprio Ezequiel, que Deus está falando o que Deus fala. Acho que foi o último culto que ele ministrou, que ele falando que Deus, comparando, que Deus encontrou a Israel como uma criança abandonada, e cuidou, e tratou, limpou, e ela cresceu, e ele amou, e casou com ela, e deu tudo para ela, e depois ela traiu, abandonou, foi para outros, fazendo uma comparação com a nação de Israel. E depois que os amantes abandonaram, jogaram, deixaram largado, Deus foi e tomou de volta e disse: eu te amo. Irmão, eu já preguei isso uma vez em outro local, e quando estava falando eu lembrei disso. A coisa mais difícil para um homem é perdoar uma traição. Dói para uma mulher. Para uma mulher também é difícil perdoar uma traição conjugal, mas para o homem quase impossível, porque mexe em... Homem é diferente da mulher. Existe uma palavra que se usa para ofender outras pessoas, que o homem não suporta que digam isso dele. Opa, pera aí. Duas, né? Um quando xinga, fala mal da mãe, e a outra quando chama ele de, não vou usar o termo aqui, mas um sujeito que foi traído pela esposa. Você já sabe qual é a palavra, né? Não vou falar ela aqui não. Irmãos, o amor de Deus é tão grande que nesse texto que o Ronaldo pregou, Deus fala assim: você me traiu, você cometeu adultério, você me fez de essa palavra, e mesmo assim eu te perdoo e eu te amo. Fala assim: não, você me traiu, você foi infiel, e mesmo assim eu te amo. Esse é o amor de Deus. Por isso eu digo, não desista, irmão. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista também de lutar contra aquilo que te afasta de Deus, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Então não desista de lutar contra Ele. Deus não vai desistir de você. E para encerrarmos, irmãos, como eu falei aqui, e eu pedi para você repetir algumas partes. Deus disse para Ezequiel: filho do homem, profetiza a esses ossos secos. E o Ezequiel disse: e eu profetizei como se me deu ordem, conforme Deus mandou, eu falei. Bom, Ezequiel era um homem, assim como a Bíblia fala de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, com as mesmas fraquezas. Ezequiel também é um homem como eu e você, é uma pessoa como eu e como você, mas que Deus usou, que nessa visão, e também poderia ter sido literal, conforme profetizava,
Os ossos se juntavam cada osso ao seu osso, vinha um tendão, vinha nervo, vinha carne, profetizou aquele corpo que estava sem vida, e veio o Espírito dos quatro cantos, veio o Espírito sobre aquele vale, e entrou naqueles corpos mortos, e eles se levantaram, viveram e se levantaram. Irmãos, Deus quer usar a tua boca. Acredita, irmão, Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar você, meu irmão. Do jeito que você é, do jeito que você está, Deus quer usar você. Acredita nisso, irmão. O que impede muitas vezes é porque você não acredita nisso. Você tem que andar por fé isso, irmão. Andar por fé isso. Eu falei um tempo atrás, eu só tinha falado para o Ronaldo, não falei com o Marquinhos. Eu falei para o Ronaldo, Ronaldo, pedi um favor para ele, eu falei assim, Ronaldo, da próxima vez que você quiser que eu pregue, você não me avisa com antecedência, porque eu tenho um relacionamento com Deus, um propósito com Deus, de não preparar a mensagem, de buscar, de orar, de pedir a direção dele, mas de não fazer anotação, já tentei fazer isso e não funciona. Comigo não funciona, com outras pessoas funciona, comigo não. E também porque é um ato de fé, irmãos. Particular de Deus comigo. E Deus com Deus. E aí o Marquinhos, né, falando assim, mas você vai pegar domingo que vem? Eu falei, ele perguntando, né? Assim, já preparou mesmo? Está preparado? Tô. Está preparado? Tô. Não preparei mensagem nenhuma. Mas eu sabia, Senhor, eu vou estar pregando. Eu vou ministrar a tua palavra. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Eu só estou dizendo isso, irmão, não para dizer assim, não. Porque isso é andar por fé. É acreditar que quando chegasse o momento, Deus colocaria as palavras e me daria direção do que eu haveria de pegar, irmão. Isso é andar por fé. Da mesma forma é com a vida de outras pessoas. De repente a pessoa, por exemplo, você tem o dom de cura. Deus deu para você o dom de cura. E você sente no coração, você está lá no ônibus sossegado, ou está lá no mercado. Às vezes a gente pede coisa para Deus e não imagina as situações que Deus vai colocar a gente, irmão. A pessoa fala, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor, para curar enfermos e expulsar demônios. Tá bom. E Deus fala, glória a Deus, vou usar. Te dá o dom de cura, te dá o dom de libertação. Aí você está lá na fila você está lá no mercado, na fila do açougue. E Deus toca no coração. Está vendo aquela pessoa que tá duas pessoas na sua frente? Vai lá e fala com ela e ora por ela. Não, como que é, Deus? Você sente no coração, ora por aquela pessoa que está na sua frente, na fila do açougue. Agora. E ora repreendendo a enfermidade e tal, isso e aquilo. Mas eu nem conheço essa pessoa, Deus. Não sei quem ela é. Isso é andar por fé, irmão. Acredite, Deus vai fazer isso. Se você pedir para Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Deus vai fazer isso com você. E aí você vai ter que andar por fé, pegar lá, ir na pessoa que você nunca viu, não conhece, falar, com licença, senti no coração de orar pela senhora, que a senhora está com isso, posso fazer oração pela senhora? Você vai ter que agir por fé nessa hora. Hoje, por exemplo, você pega o ônibus, tem parte do ônibus não está cheio, metade, alguns bancos ocupados. Aí você vai sentar num lugar e Deus fala, não, senta ali no fundo, do lado daquela pessoa mal encarada. Aquela pessoa ali está com a cara feia. Senta do lado dele e começa a puxar papo com essa pessoa. Mas Deus, o sujeito parece que brigou com o mundo. Não conheço, nunca vi, o que eu vou falar com essa pessoa? Senta e vai falar com ela. Isso é andar por fé, irmão. Isso é andar por fé. Eu poderia dar exemplos, testemunhos que eu já ouvi assim.
pessoas que sentiram no coração, que de alguma maneira foram tocadas. Eu posso falar com você? Olha, Deus tocou no meu coração de fazer isso. Olha, Deus... E você vai e faz. Isso é andar por fé, irmão. Talvez se você puxar agora pela sua memória, você vai se lembrar de épocas que você sentiu no coração de fazer de alguma coisa assim. E talvez você tenha dito, mas eu não estou entendendo. Não entendi. Não. Por que eu vou falar com essa pessoa? Por exemplo, você está na faculdade e Deus toca no seu coração de você ir falar de Deus para o seu professor. Ou de puxar assunto com ele, falar sobre igreja. Isso é andar por fé, irmão. Era só uma visão. Mas imagina, o Ezequiel passando num monte de ossos secos. Imagina um monte de ossos secos e Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem por acaso voltar a ter vida? Ezequiel falou, tu sabes. O que ele estava querendo dizer? Da minha parte, claro que não. Mas, como é o Senhor que está dizendo, tu sabes. Tu sabes. E Deus falou, então profetiza, fala. E o Ezequiel, mas Senhor, está seco. Não é nem um cadáver, é só osso espalhado. Não, ele falou assim, profetizei como se me deu ordem. Quer ser usado por Deus, irmão? Você quer ser usado por Deus? Tem que andar por fé. Você tem que andar por fé. Deus, eu quero ser usado por Ti. Deus, eu quero ser usado por Ti. Marquinhos, outro dia, não lembro se foi que dia que foi, acho que foi na terça-feira que ele comentou a respeito do culto de domingo. Que ele falando que tinha preparado lá a mensagem, isso aqui, pai falou, e depois ele estava comentando assim, que depois do culto, foi no culto de domingo, você comentou na terça, né? Aí falando que, puxa, nada do que eu queria falar, eu falei, e saiu outra coisa totalmente diferente. E no final do culto ele ficou meio, não consegui falar nada do que eu tinha planejado. Aí veio o casal e falou para ele, olha, o que você falou hoje foi exatamente o que a gente precisava ouvir. Sabe, irmãos, isso já aconteceu comigo tantas vezes. E Deus permite que as pessoas, Deus permite que a gente saiba, irmão. Muitas vezes Ele faz, a gente nem entende o porquê. Mas muitas vezes Deus permite que a gente fique sabendo. Quando Ele vê que a gente está meio... Aí Deus permite que alguém venha e fale, e conte. Olha, sabe aquela vez lá que o Senhor orou por mim? Puxa, realmente eu estava precisando. Sabe, aquela palavra que você falou, eu não falei na hora, mas olha, realmente é aquilo mesmo que eu estava precisando ouvir. Irmãos, nosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão. Deus quer usar a mim, quer usar você. Deus quer usar cada um de nós, irmãos. Não importa. Pode ser a pior pessoa, irmão. Pode ser o traficante lá do seu bairro. Pode ser pessoa que ninguém dá nada. Pode ser a pior das piores das pessoas. Deus ama essa pessoa, Deus quer restaurar essa pessoa. E se Deus tocar no seu coração, Ele vai usar você para restaurar essa pessoa. Independente dos seus erros e das suas falhas. É isso que eu quero que você entenda. Marquinhos, por favor. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar você. Nós podemos transformar esse bairro. Nós podemos transformar. Aliás, a igreja está transformando essa cidade. E às vezes Deus permite que a gente, como foi o caso desse vídeo, só uma citação. Você vê, a pessoa rica, cheia do dinheiro. Uma delas, como eu falei, acho que namora com o Neymar, então dinheiro ali não é problema. A outra também está bem de vida, atriz da Globo e tudo mais. Mas também precisam de Deus. E não pense porque tem dinheiro, tem fama, tem isso, tem aquilo, que a pessoa, não, essa daí nunca vai dar ouvido para a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus fala, irmão,
não há quem permaneça. Não há quem fique de pé quando Deus fala. Agindo Deus, quem impedirá?